O IFITOLUADIML, o estado de felicidade, paixão, energia e saúde que sentimos como resultado de um grande amor. A vida é tão bela que mal se pode esperar para começar um novo dia e agradecer ao universo por se estar vivo. PRFACI. Segundo Aristóteles, o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Creio que essa razão faz sentido para a maioria das pessoas. Quem não viveu a experiência de potencializar suas emoções pela presença de um amigo ou um amor ao seu lado? Quem já não imaginou como seria uma festa ou praia se não houvesse essa interação entre as pessoas? Isso sem falar dos que já sofreram de solidão, que, segundo eles, é uma das piores sensações possíveis. Conviver é essencial para viver. E por que vemos tantos problemas com essa convivência, seja em nível profissional, matrimonial, familiar ou mesmo entre amigos? Por que tanto sofrimento, mal-entendidos, rupturas e dor em algo que deveria potencializar nossa consciência e permitir a criação de meio especial pela união? Dr. Bruce Lipton traz neste livro, de maneira brilhante e com a alegria e leveza que lhe são peculiares, o poder de nossas crenças inconscientes na geração desses inúmeros problemas de relacionamento. Ensina-nos, com maestria e ciência, como trazer luz para esses processos e transformar nossas relações em uma eterna lua de mel. A cica uniciada que atualmente conecta os reinos Quanco e da realidade tem como base a existência de um campo subjacente a essa realidade que percebemos com nossos sentidos. Ou seja, é real a existência dessa matrix, o campo pulsante do não manifesto que a tudo conecta, informa e conduz com uma sabedoria ininteligível. Cada próton de nós o universo está conectado por mini buraços de minhoca com todos os demais prótons do universo em uma malha única, vibrante de energia incomensurável, um verdadeiro oceano cósmico de luz plena. Essas conexões, segundo alguns ciclos, é o próprio amor. É amor o nome dessas infinitas pontes que tudo conecta em nosso universo e, portanto, o que mantém toda a estrutura uniciada. Ele é a conexão entre as partes coesadas para que o todo se mantenha íntegro, ordenado e alinhado com o propósito real de vida, com o sopro da vida e com tudo que é quantavamente. Ele pode ser descrito até em equal matemática, mas, qualitavamente, é o sem R que não pode ser descrito. É aquilo que um pai e uma mãe sentem pelo olho, por estarem cientes dessa conexão entre eles, o amor ali brota com naturalidade. Então, amor não é propriedade de pai ou mãe, mas sim daquele que sente a conexão entre os seres ou entre as coisas. O indivíduo que expande sua consciência passa a entender o amor maior, porque percebe, em M, que já é uno com tudo. Sente, consciente poderosamente, essa conexão. Ao deixar a orar ainda mais amor, sua felicidade já não depende mais do que acontece fora de si. O reconhecimento dessa conectividade faz verdadeiros milagres em nossas relações, saúde, bem-estar e prosperidade, seu informe doutor Lipton nos ensina. Este livro também nos convida a conhecermos a ciologia da paixão, das emoções e como trazer consciência a esse processo neural que acontece em cada um de nós, para, assim, podermos dirigi-lo a uma vida de relações duradouras, harmônicas e de grande valor. Que tal abrir o coração por meio da alegria e receber essas bênçãos do universo para viver nesse constante estado de lua de mel? Desde que as palavras, insignificantes e emoções gerados pelos ensinamentos desse grande mestre, Dr. Bruce Lipton, toquem seu ser da maneira especial como tocou o meu. E observe germinar a semente desse amor e dessa plenitude que já está dentro de você. Basta zelar pelo campo fértil da entrega e de um coração aberto. Deseja teodos uma excelente leitura. Fábio Gabas PROLG. Uma vida sem amor não tem significado. O amor é a água da vida. Beba-o com a alma e com o coração. RUMI. Quando eu era jovem, se alguém me dissesse que um dia eu escreveria um livro sobre relacionamentos, eu o chamaria de louco. Eu achava que amor era um mito, um sonho de poetas e de produtores de Hollywood para fazer as pessoas se sentirem mal, sonhando com algo que jamais conseguiriam ter. Amor eterno? É felizes para sempre? Pode esquecer. Como todo mundo,
Fui programado de modo que algumas coisas acontecessem naturalmente em minha vida. Nessa programação, o mais importante era a escolaridade. Para meus pais, o valor da educação era a diferença entre a vida de um catador de lixo, na miséria, e a de um execúvel de sucesso, de mãos macias e com uma vida cheia de conforto. Na opinião deles, não se consegue coisa alguma nesse mundo sem educação. Devido a essas crenças, era de esperar que eles não escondessem a alegria a cada passo que eu desse para expandir meus horizontes acadêmicos. Até hoje me lembro de chegar em casa, depois de uma aula da professora Nova no segundo ano do ensino médio, maravilhado com minha primeira visão do mundo microscópico das amebas e das algas unicelulares, como a incrível espirogira. Entrei gritando em casa, implorando a minha mãe que me desse um microscópio. No mesmo instante, ela me levou a uma loja e realizou meu sonho, reação totalmente diferente de quando dei um escândalo, desesperado para ter um chapéu de cowboy, uma pistola e um coldre iguais aos de R.O.Y. Rogers. Apesar de gostar de Roy Rogers, Albert Einstein foi o grande herói de minha juventude. Ele era meu Mickey Mantle, meu Cary Grant e meu Elvis Presley, todos reunidos em uma única e grande personalidade. Adorava aquela foto em que ele aparece mostrando a língua, com uma explosão de cabelos brancos na cabeça. E também adorava a imagem de Einstein na pequena tela da, recém-inventada, televisão em nossa sala de estar, onde ele aparecia seu um sábio, carinhoso e doer do avô. Tinha muito orgulho do fato de Einstein, um judeu imigrante como meu pai, ter conseguido superar todo o preconceito de sua época com seu brilho de gênio cientista. Fui criado no condado de Westchester, Nova York, e muitas vezes me senti um verdadeiro estranho ali. Alguns pais não me deixavam brincar com seus jus, dizendo que eu iria passar ideias bolchevistas para eles. Eu ia orgulho e me sentia bem sabendo que Einstein não era um proscrito, e sim um judeu respeitado no mundo inteiro. Então bons professores, minha família focada em educação e minha paixão pelas horas diante do microscópio me levaram ao grau de Ph.D. em Biologia Celular e a uma posição de professor na Universidade da Escola de Medicina e Saúde Pública em Wisconsin. Por ironia, só quando deixei a CADIRA de professor de Wisconsin para explorar o mundo da nova ciência e da mecânica quântica é que passei a entender a verdadeira natureza das contribuições de Einstein, meu herói de infância, para o mundo. Mas, na mesma proporção em que eu brilhava em termos acadêmicos, meu PRL em outras áreas era totalmente disfuncional, em especial na área dos relacionamentos. Casei-me aos 20 anos, quando ainda era jovem e imaturo demais para ter um relacionamento real. Depois de 10 anos de casamento, quando contei a meu pai que estava me divorciando, ele foi radicalmente contra, dizendo que casamento é um contrato. Hoje, vejo que a resposta dele fazia sendo para alguém que tinha emigrado em 1919 de uma Rússia mergulhada em fome, massacre e revolução. A vida para ele e para sua família era absurdamente difícil, com a sobrevivência de todos sempre em jogo. Portanto, sua definição de relacionamento era de parceria, e o casamento, uma forma de sobrevivência, semelhante ao recrutamento de noivas voluntárias que foi feito para os pioneiros do oeste norte-americano em 1800. O casamento de meus pais seguia a linha de contrato em primeiro lugar para meu pai, mas minha mãe, que nasceu nos Estados Unidos, não pensa via assim. Minha mãe e meu pai trabalhavam juntos 6 dias por semana na empresa deles, que tinha lucro e sucesso, mas nenhum dos dois se lembra de ter visto os dois trocando um simples beijo ou tendo um momento romântico. Assim que entrei na adolescência, o M do casamento dele ficou evidente quando a raiva de minha mãe, cansada de um relacionamento sem amor, fez piorar a tendência de meu pai para a bebida. Meu irmão e minha irmã pequenos e eu nos escondíamos no guarda-roupa quando as brigas e o abuso verbal tomavam proporções insuportáveis naquele lar, antes tranquilo. Quando meu pai e minha mãe me decidirem dormir em quartos separados, estabeleceu-se uma espécie de égua, mas o ambiente ainda era tenso. Como muitos casais infelizes nos anos 1950, meus pais se manham juntos por causa dos dois. Divorciaram-se apenas quando meu irmão mais novo saiu de casa e foi para a faculdade.
Eu só queria que eles soubessem, na época, que tentar disfarçar aquele relacionamento disfuncional era muito mais prejudicial para os dois do que uma separação. Eu culpo a meu pai por nossa vida familiar problemática. Mas, conforme fui amadurecendo, percebi que os dois eram igualmente responsáveis pelo desastre que abala o relacionamento e a harmonia da família. E mais ainda, comecei a perceber como o comportamento deles, entrado e programado em meu subconsciente, influencia e mina todos os meus esforços para estabelecer relacionamentos românticos saudáveis com as mulheres em minha vida. Sofri durante muitos anos, com muita dor. O M do meu casamento foi traumático para mim, em especial porque minhas duas lindas hoje mulheres adultas, bem-sucedidas e carinhosas, eram apenas crianças na época. Foi uma experiência tão traumática que jurei jamais me casar de novo. Convencido, então, de que amor era apenas mito, pesei a uma espécie de mantra todos os dias pela manhã enquanto me barbeava. Durante 17 anos, jamais me casarei de novo. Jamais me casarei de novo. Nem é preciso dizer que eu não penso em qualquer de envolvimento. Mas, apesar daquele ritual matuno, não podia ignorar a força imperativa de todos os organismos, os 50 trilhões de células de nosso corpo que nos impulsionam a nos conectarmos com um outro organismo. O primeiro grande amor que vê foi um grande clichê, homem mais velho, com picture padrão emocional mal desenvolvido, se apaixona por mulher mais jovem e inicia um romance adolescente intenso, incendiado por hormônios. Durante um ano eu vivi feliz com as doses entorpecentes da poção do amor, com os hormônios e compostos neuroquímicos dos quais trataremos no capítulo 3. Então, quando minha namorada versão adolescente inevitavelmente se cansou, dizendo que precisa de espaço, pegou sua bicicleta e correu para os braços de um cirurgião cardiovascular que morava ali perto. Passei um ano em minha casa grande e vazia, sofrendo de modo terrível a perda da garota que tinha me abandonado. Crises de abraços Nência são terríveis, seja para viciados em heroína ou para aqueles que sentem seus hormônios e compostos neuroquímicos voltando ao normal depois de um amor fracassado. Em um gelado dia de inverno de Wisconsin, lá estava eu sozinho, como sempre, repassando mais uma vez todas as histórias em que fui abandonado pelas mulheres com quem me relacionei. De repente, me veio à mente a frase "me deixe em paz". Então, uma voz que surge dentro de mim em momentos importantes respondeu: Bruce, não foi exatamente isso que ela fez. Comecei a rir como um louco, e o face cedilho se quebrou. Daquele momento em diante, toda vez que obcecado com alguma coisa, caio na gargalhada. Eu tinha conseguido, superar algumas de minhas dificuldades através do riso, mas havia muito que progredir. Estava muito longe, ainda, de perceber com clareza quem eu de fato era no dia em que me mudei para o Caribe para lecionar em uma escola de medicina. Agora estava no lugar mais lindo da terra, em uma grande casa de frente para o mar, com belas e perfumadas flores ao redor. A casa em até jardineiro e cozinheira queria compartilhar aquela vida nova com alguém, mas nada que envolvesse casamento, claro, pois ainda estava arraigado a meu mantra matuno. Queria mais que uma parceira sexual. Queria alguém com quem pudesse compartilhar minha nova vida naquele lugar incrível. Mas, quanto mais eu procurava, menos encontrava, embora achasse que meu anúncio era o mais irresistível do mundo, se não a ver ocupada, que tal passar dias maravilhosos em minha casa no Caribe. Uma noite, achei que tinha tudo para me acertar com uma mulher que acabava de chegar à paradisíaca Grenada, ilha que tinha conquistado meu coração. Fomos até o Yacht Club para conversar. Fiquei interessado nela e pedi que ficasse mais um pouco ao invés de voltar para o iate onde trabalha VA. Ela me olhou bem nos olhos e disse, nem pensar. Você é muito carente. Foi como se ela tivesse me dado um soco. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Após um bom tempo, consegui em me balbuciar, obrigado. Eu precisa ver a ouvir isso. No fundo eu sabia que ela ia razão. E que precisa ver a colocar minha vida em ordem antes de procurar o grande relacionamento amoroso que tanto queria.
Porém, algo engraçado aconteceu. Assim que desiste daquela busa desesperada, começaram a surgir mulheres interessadas em se relacionar comigo. E só então o moveu que me inspirou e que me levou a escrever este livro, minha amada Margarete, surgiu em minha vida e começamos um relacionamento como aqueles de comédia romântica, que eu julgava serem mera fantasia. Mas isso só aconteceu depois. Primeiro veio de aprender que não estava fadado a ficar sozinho, que não estava condenado a ter apenas relacionamentos fracassados. Um após o outro tive de aprender não apenas que eu mesmo ia criado todos aqueles relacionamentos mal-sucedidos, mas também que podia criar o relacionamento maravilhoso que tanto sonha ver. Tudo começou no Caribe, no instante em que usei aquela surpreendente descoberta científica que descrevi em meu primeiro livro, A Biologia da Crença. Enquanto revia toda a minha pesquisa sobre células, percebi que elas não são controladas pelos genes, assim como nós. Aquele estalo foi o começo de minha transição. No livro, conto toda a minha história, desde minha fase inicial como cientista seco até a fase de cientista que estuda VA sobre o Suécia Rume, consciente de que todos temos a capacidade de criar o próprio paraíso na Terra. E que a vida eterna transcende o seu orto psíquico. Aquele instante mágico também foi o começo de minha transição de seco avesso ao casamento para o nível de um adulto que em M assumiu a responsabilidade por todos os relacionamentos mal-sucedidos que teve e percebeu que poderia ter o relacionamento de seus sonhos. Neste livro, vou descrever essa transição usando alguns daqueles conceitos científicos que usei em A Biologia da Crença, só que com muito mais detalhes. Vou explicar por que não são seus hormônios, elementos neuroquímicos, genes ou mesmo seu histórico familiar que o impedem de ter os relacionamentos que deseja. São suas crenças que o impedem de ter relacionamentos maravilhosos. Mude suas crenças, e seus relacionamentos se modificarão. Claro, não é algo tão simples, pois em um relacionamento entre duas pessoas existem, na verdade, 4 mentes funcionando. E, enquanto não entendemos como essas 4 mentes trabalham umas contra as outras, não importando nossas melhores intenções, você irá procurar amor nos lugares errados. Por esse motivo é que livros de autoajuda e terapia nos permitem identificar o problema, mas nem sempre resolvê-lo. Eles trabalham apenas com 2 das 4 mentes em ação nos relacionamentos. Pense no maior caso de amor que você já teve, aquele do pó que enlouquece qualquer um. Você fazia amor sem parar, quase não se lembrava de comer ou beber água e a energia de sobrar. Era o efeito lua de mel, algo que, conforme se supõe, deveria durar para sempre. Mas, infelizmente, esse estado de êxtase quase sempre degringola e acaba em brigas diárias, divórcio ou mera tolerância. A boa notícia é que não precisa ser assim. Você pode achar que seu grande amor aconteceu por mera coincidência, que foi mesmo uma grande desilusão ou que tudo acabou mal por falta de sorte. Mas neste livro vou explicar como você criou o efeito lua de mel em sua vida, e também como ele acabou. Ao descobrir o processo pelo qual você mesmo criou e destruiu esse amor, poderá, em M, parar de reclamar de seu karma negativo nos relacionamentos e estabelecer uma relação tão feliz e duradoura que nem mesmo um diretor de filmes de Hollywood se conseguiria produzir. Após décadas de erros, consegui em M redigir meu manifesto. E, porque muitas pessoas nos perguntam como conseguimos essa façanha, Margaret e eu resolvemos escrever um epílogo explicando como nosso efeito lua de mel já dura 17 anos e continua em plena forma. Queremos compartilhar com todos nossa história porque o amor é o maior fator de crescimento do ser humano, além de ser altamente contagioso. Você verá que, ao criar o efeito lua de mel em sua vida, vai atrair pessoas que também propaguem amor. E quanto mais amor, melhor. Sigamos o exemplo de mais de 8 séculos que Rumi nos deixou e comecemos a amar uns aos outros de verdade, para que este planeta possa realmente evoluir e se transformar em um lugar melhor, onde todas as formas de vida possam vivenciar o paraíso na Terra. Meu desejo é que este livro o ajude a iniciar uma jornada como a que se iniciou para mim naquele instante, no Caribe, e que você possa criar o efeito lua de mel todos os dias de sua vida.